antiguidade, tinha uma prática que hoje, além de ser considerada uma prática pecadora, é também contra a lei: o incesto. Cercada de obscuridade, pois é cientificamente comprovado que o relacionamento consanguíneo gera deformidades no corpo ou até mentais. Olá, sejam bem-vindos ao canal G-News e vamos aos 6 governantes que tinham esta prática como comum para a realização e servia para a purificação do sangue real. Número 6, o famoso governante Nero. Nero tinha um lado obscuro e cruel, incluindo rumores de vagar pelas ruas para matar cidadãos inocentes, ao acaso simplesmente pelo seu prazer. Sua mãe Agripina, junto com seu tutor, o filósofo Sêneca, tentaram controlar o péssimo comportamento de Nero, mas isso teve o efeito oposto ao que eles pretendiam. Nero acabou assassinando a sua mãe. Agripina era casada com o imperador Cláudio, que era tio de Nero, para fortalecer o direito de Nero ao trono. Além dessa união, que de fato foi considerada incestuosa aos olhos do povo romano, Nero também se casou com sua meia-irmã Octávia. As ações de Agripina sugerem que ela estava incrivelmente comprometida com o sucesso de seu filho Nero. Atos sensuais de beijos e coisas semelhantes entre Agripina e Nero foram testemunhados e registrados pelo historiador e político Tácito. Mas havia um problema: o exército romano não permitiria que o imperador ofendesse aos deuses, porque o incesto era repudiado pelo povo romano. O ciúme de Agripina sobre os casos de Nero com as mulheres causou a sua morte, pois Nero planejou o assassinato de sua própria mãe e amante. Um final trágico para o incesto. Número 5, a Rainha Vitória. Vitória ficou conhecida como a Grande Matriarca. Ela acreditava que o casamento entre a realeza europeia poderia garantir a paz. Na verdade, as relações familiares entre os descendentes que governavam a Inglaterra, a Rússia e a Grã-Bretanha foram fundamentais para a Primeira Guerra Mundial e contribuíram para o fim da Era Imperial. Os historiadores apontam os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial como atormentados, não apenas por confusões políticas, mas também por vinganças familiares. A briga familiar não foi a única calamidade resultante da consanguinidade real. A Rainha Vitória e seu marido Albert eram primos de primeiro grau, junto com seus descendentes se casando entre si. 5 netos e um filho de Vitória que morreram devido a complicações causadas pela hemofilia. Número 4, a princesa Vitória Melita. Vitória Melita é um caso especial, porque ela se casou não com apenas um, mas com 2 primos e irmãos. Ela também era neta de um dos maiores exemplos de casamento misto, a Rainha Vitória. Desejava que sua neta se casasse com seu neto, o Grão-Duque de Hesse. Eles tiveram uma filha e um filho que nasceu morto, mas o casamento não deu certo. Depois que a Rainha Vitória morreu, o casal divorciou-se legalmente, mas isso ainda causou um escândalo entre os círculos reais. A princesa Vitória acabou se casando
com o verdadeiro amor de sua vida, outro primo irmão, mas desta vez por parte de mãe. Número 3. Elizabeth da Áustria. Elizabeth da Áustria estava convencida de que sua linhagem foi amaldiçoada pela loucura. No entanto, deve ter sido difícil saber qual família tinha a maldição, porque era comum, desde muito tempo, o incesto. Mãe de Elizabeth, Ludovica da Baviera, era casada com um primo, e Ludovica tinha saúde muito frágil. A árvore genealógica permaneceu bastante circular nas gerações subsequentes, pois a filha de Elizabeth casou com seu primo de segundo grau, Leopold. Número 2. Maria I de Portugal. Maria tem a distinção de ser a primeira rainha a governar seu país, mas também se distingue pelo apelido, pois era chamada de Maria a Louca. Maria se casou com seu tio, Pedro III, em 1778. Pedro III era o irmão mais novo do pai de Maria e tinha 43 anos e ela 26 anos. A teia familiar ficou mais amaranhada quando o filho de Maria, o Pedro III, o herdeiro do trono, casou-se com sua tia, irmã de Maria, Dona Benedita. Joseph, na época, tinha 15 anos, enquanto Benedita, 30 anos. Portanto, a nora, a cunhada e a sobrinha de Pedro III eram a mesma pessoa. Costuma acontecer com relacionamentos incestuosos, o casal não podia ter filhos e Benedita abortou 2 vezes. Joseph morreu de varíola 2 anos após a morte do seu pai, o que acelerou a doença mental de Maria. O filho segundo de Maria governou em seu lugar, mas a família foi forçada a sair de Portugal, vindo para o Brasil. O amor entre famílias não parou por aí. Gerações depois, Maria II foi prometida ao irmão de seu pai para resolver uma crise reinado. Número 1. Cleópatra. Cleópatra ainda é uma das governantes mais conhecidas na cultura ocidental. Seus romances e poder são o tema de várias peças teatrais, muitos filmes e até mesmo de uma ópera. De acordo com o costume da família, era casada com 2 irmãos, enquanto a obscenidade era comum na família dela. É possível que ela esteve ligada aos níveis mais profundos de casamentos mistos. O resultado mais perigoso do incesto, no caso da Cleópatra, foi a violência, que se seguiu junto à tomada do poder. O casamento misto manteve o poder e a riqueza dentro da família da governante. Mas a rivalidade entre os irmãos assumiu um significado totalmente novo quando o controle sobre o Egito estava em questão. A realeza frequentemente se voltava para o assassinato, vistas a manter seus status. A própria Cleópatra matou não apenas um, mas sim os 2 maridos e irmãos, bem como matou também sua própria irmã. As famílias reais em todo o mundo tentaram manter a linha de sangue, como eles diziam, limpa, e a sede do poder firmemente intactas por meio de casamentos estranhos, ignorando as regras da consanguinidade. Qual foi a desvantagem disso? Além da grosseria inerente, é claro,
a sobreposição de material genético aumenta as chances de problemas de saúde, desenvolvimento mentais, e talvez o exemplo mais famoso dos perigos da consanguinidade seja o rei Carlos II, o último dos governantes dos Habsburgos na Espanha, pois, por mais de 200 anos, os casamentos foram mistos entre parentes. A língua de Carlos era tão grande que ele mal conseguia falar, e seu queixo era enorme, dificultando até a sua mastigação. Ele começou a andar somente aos 8 anos de idade. Os 6 reinos da antiguidade que tinham uma prática de incestos. Muito obrigado, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.